Bitcoin globalmente continua na tendência de baixa e neste exato momento nós temos um sinal muito forte que é o rompimento da média móvel de 200 semanas. Pois se formos olhar no passado, a média móvel de 200 semanas serviu como um nível de suporte. Neste caso, em 2018, esse nível manteve-se e a tendência de baixa acabou. Em 2020, quando aconteceu o Covid, o dump do Covid, nós obtivemos um rompimento. Esse rompimento não se manteve por muito tempo, só foi 2 semanas, mas foi uma percentagem de queda de 30% além da média móvel. Em 2022 já mantivemos mais tempo abaixo dessa média móvel e a percentagem de queda a partir dela também foi perto dos 30%. E neste exato momento nós já rompemos a média móvel de 200 semanas. Aliás, se formos ver no gráfico diário, nós tivemos aqui vários testes, ou seja, podemos contar isto como se fosse um toque nessa média, porque foi muito perto. Depois já obtivemos outro toque, o terceiro, o quarto, e depois sim conseguimos romper essa média móvel. Pois quanto mais um nível é testado, mais probabilidade tem de ser rompido. E neste caso, como a média móvel servia como um nível de suporte, ela foi rompida. E se formos ver, os 20% de queda fica perto do nível global dos 49 mil dólares. E os 30% fica perto dos 43, 40 mil. Ou seja, olhando para este indicador, vemos um padrão que depois do rompimento temos uma probabilidade de ver a continuação da queda. Continuando com as médias móveis, tenho aqui a média móvel de 200 dias. Neste bear market, ou seja, no último pullback que nós obtivemos dos 60 até os 80 mil, nós tocámos na média móvel. E se formos ver no histórico, isso já aconteceu várias vezes, onde a média móvel nos bear markets servia como um nível de oposição. Por exemplo, em 2022, depois de obtermos um pullback em zigue-zague e tocarmos nessa média móvel, ainda obtivemos uma queda superior a 60%. Em 2019, a Bitcoin mostrou 3 toques na média móvel, onde no primeiro foram 42% de queda, no segundo foram 30% e depois ainda no último toque houve quase 60% de queda. Ou seja, olhando para esta média móvel, tal como eu já tinha referido nos meus vídeos anteriores, nós devíamos esperar que existisse uma reação de vendas e foi o que aconteceu. Os 40% de queda ficam perto do nível dos 49 mil e os 50% ficam no nível dos 40 mil. E se formos olhar no histórico, não será nada demais uma descida de 40% até 50%. Passando para a estrutura global da Bitcoin, eu tenho duas hipóteses seguindo a teoria de Elliott. A primeira diz que nós obtivemos já um impulso de 5 ondas, uma correção em double zigzag, ou seja, o primeiro impulso será a onda A, já obtivemos a correção desse mesmo impulso que é a onda B e agora estamos a desenvolver a onda C. Para determinar o alvo da onda C basta usar a extensão de Fibonacci. Pois seguindo a teoria de Elliott, depois de obtermos um impulso de 5 ondas e uma correção em zigue-zague, nós conseguimos determinar o alvo do próximo impulso, que será a semelhança com o primeiro. Será o coeficiente 1 da extensão de Fibonacci, que fica perto do nível dos 39 mil dólares. Também devo referir que na teoria de Elliott a onda C não tem a obrigação de chegar à semelhança da onda A, pois a regra obrigatória é ultrapassar o topo do primeiro impulso. Por isso eu acho que os 39 mil dólares é um cenário mais pessimista, enquanto que o primeiro alvo e mais realista e onde nós provavelmente chegaremos o mais rápido possível será ao nível dos 49 mil dólares. Localmente, continuando com a teoria de Elliott, Bitcoin mostrou um impulso com a onda 5 estendida. E neste exato momento tem duas hipóteses de desenvolvimento. Ou isto foi a onda 1 e já obtivemos a correção que foi a onda 2 e a partir de agora estamos no início da onda 3, ou seja, isto é só a onda 1 do fractal inferior da onda 3 e então vamos ter uma onda 3 estendida. A outra hipótese é o que tenho aqui traçado, que é um triângulo diagonal inicial, ou seja, nós já obtivemos a onda 1, foi estendida, o que na maioria das vezes nos triângulos diagonais iniciais é o normal, quando a onda 1 é a maior de todas. Depois obtivemos a onda 2 e neste exato momento estamos a desenvolver a onda 3, depois ainda vai faltar a onda 4 e a onda 5, a partir da qual ainda vamos obter uma correção em zigue-zague e a continuação da tendência de baixa confirma-se. Ou seja, localmente temos uma hipótese onde a tendência de baixa continua já a partir de agora e não vamos ter grandes correções, ou então vai-se formar uma cunha a partir da qual obteremos uma correção em zigue-zague e continuaremos a tendência de baixa. Também devo referir que depois de diagonais iniciais as correções normalmente não são muito fundas, pois as diagonais confirmam que a tendência é muito forte. Então, caso a diagonal se confirme, eu não vou esperar que seja uma correção funda. No time frame semanal nós temos uma indicação de que o fundo da Bitcoin provavelmente já está perto, ou seja, nos próximos meses nós já temos a probabilidade de ver o fundo. E isso é a divergência no indicador RSI. Pois se formos
formos traçar os mínimos no gráfico do preço e no gráfico do indicador, vemos uma divergência, onde os mínimos no preço da Bitcoin estão cada vez descendentes e no indicador ascendentes. E estas divergências levam muito tempo a serem confirmadas. Por exemplo, no bull market de 2024-2025 tínhamos uma divergência na Bitcoin, mas só ocorreu a mudança de tendência passado de 42 velas, ou seja, 40 semanas depois. E isto é devido ao facto de ser um time frame muito global. Por isso, até esta divergência que nós temos neste exato momento não indica que a tendência vai mudar já esta semana ou na próxima, mas sim é um processo que vai levar vários meses para ser concluído. O interessante é que no movimento desde os 82 mil dólares até os 60 mil, a maioria dos traders e dos participantes do mercado encontrava-se em posições de alta. E isto eu consigo ver aqui com o gráfico da taxa de financiamento, pois quando ela está verde, indica que a maioria está em posições de compra, e quando está vermelha é o contrário. E como vocês podem ver, durante toda a queda nós tínhamos uma taxa verde, que indica que a maioria não acreditava na tendência de baixa e sim esperava que a Bitcoin já tivesse posto o fundo. E isto fez com que a maioria fosse liquidada, e por isso na Bitcoin temos uma enorme quantidade de liquidações de posições de alta. Para perceber isso, basta olhar para as liquidações na Bitcoin. Por exemplo, desde o movimento dos 60 até os 82 e dos 82 até os 60 mil. Nota-se que a quantidade das liquidações das posições de alta é muito superior às liquidações das posições de venda. E isto indica que a maioria realmente estava à espera do movimento de alta. Também vos quero relembrar que nós nos encontramos nos ciclos de 4 anos da Bitcoin, pois este padrão já se segue desde que a Bitcoin foi criada. Ele consiste em que a Bitcoin mostra 3 anos de alta, ou seja, 35 ou 36 meses, depois 12 meses de baixa, ou seja, 1 ano de queda, e aí começa um novo ciclo, onde nós temos 3 anos de subida e 1 ano de descida. E neste ciclo nós observamos uma situação totalmente idêntica, pois quando a Bitcoin colocou o topo nos 126 mil dólares, tinha passado os 3 anos certinhos. E 1 ano de queda calha em outubro de 2026, ou seja, nós ainda temos bastante espaço para continuar a tendência de baixa. Obviamente vai ter sempre traders que vão achar isto muito simples, um padrão muito fácil de identificar, e vão dizer que ele não funciona. Mas de facto até este exato momento não tem algo que nos diga ou que alerta que este padrão foi quebrado e que não podemos mais segui-lo. Então, resumindo, neste exato momento na Bitcoin eu espero a continuação da tendência de baixa com um alvo mínimo nos 49 mil dólares. Eu já me encontro numa posição de venda desde os 78 mil dólares e eu partilhei a entrada nessa posição na minha comunidade da Discord, os links estão na descrição, e também nos meus vídeos anteriores. Caso tu tenhas gostado desse vídeo, mete um like. Caso tenhas alguma opinião daquilo que eu falei neste vídeo, escreve nos comentários, e obrigado por assistires até ao fim.